manda aí para os amigos para não perder essa live de hoje, que o tema é efeitos terapêuticos de suplementos esportivos, né? Então, eu vou contar uma história para vocês que eu vou para mostrar de onde veio essa ideia, de onde eu comecei a estudar esses efeitos terapêuticos de suplementos esportivos, né? Então é um tema que eu sou apaixonado, eu sempre sou apaixonado pela nutrição, entrei na graduação pela nutrição esportiva e hoje eu vejo quanto a nutrição esportiva vai além do âmbito de um atleta de alto rendimento, né? Então eu sempre gosto muito de usar a palavra nutrição esportiva dentro de vários contextos. Então, ano passado, por exemplo, eu dei algumas palestras no qual o título era Nutrição Esportiva na Longevidade Saudável, né? Então, os benefícios da nutrição esportiva vão muito além do atleta, né? Então, eu vou silenciar aqui os comentários agora, tá bom? Só para ter uma melhor visão dos slides por vocês, para vocês que estão assistindo. Então, para não ficar subindo os nomes e os comentários, vocês conseguirem olhar, tirar print dos slides, eu silencio ele agora, mas no final eu abro aqui os comentários para, se ficou alguma dúvida, para a gente bater um papo nos minutos finais, beleza? Então fiquem aí comigo que no final nós vamos bater um papo sobre o tema de hoje. Pronto, comentários aqui desativados, então tudo certo para começarmos nossa live com slides de hoje, né? Então, boa noite oficialmente a todo mundo que veio acompanhar. Hoje o tema é suplementos terapêuticos, suplementos esportivos com ações terapêuticas, né? Também foi um tema escolhido por muitos de vocês que acompanharam as últimas lives, né? Então eu fiz uma votaçãozinha e ficou meio empatado a parte de efeitos terapêuticos e o impacto do álcool no metabolismo. Nós falamos de álcool na semana passada, então essa semana hoje é o dia de falar desses efeitos terapêuticos de suplementos esportivos. Então, para começar, quem acompanha já aqui as lives com os slides sabe que sempre eu gosto de reforçar algumas frases que iniciam e que essa frase vai fazer todo sentido para quando a gente terminar a live de hoje, né? Então, são poucas palavras que resumem a live de hoje. Mas antes disso, eu quero contar uma história para vocês que tem tudo a ver com isso daí e tem tudo a ver com o que antecedeu a criação dessa frase desse slide. Então, eu sempre fui apaixonado por nutrição esportiva, entrei na graduação por conta da nutrição esportiva, eu gostava muito de nutrição no MMA, desde o meu primeiro dia de graduação até o fim da minha graduação, eu quis nutrição esportiva, eu vi muitas pessoas mudando, indo para a área clínica, indo para a área de one, mas eu sempre fui apaixonado pela nutrição esportiva, é de fato o que brilha meus olhos. E sempre também acreditei que a nutrição esportiva ela é muito voltada ao público atleta de alto rendimento e muito tempo dos meus estudos eles foram dedicados a isso daí, a como usar suplementos para melhorar o desempenho esportivo. Inclusive, minha iniciação científica na graduação foi sobre suplementação esportiva na melhora do desempenho de ciclistas. Só que no meu último ano de graduação, quem é estudante vai passar por isso, quem é formado com certeza vai se identificar com o que eu vou falar agora, chegam os tão temidos estágios obrigatórios, né, nas áreas de nutrição. E me marcou muito o estágio que eu fiz de saúde coletiva, que foi no setor de lípides e doenças cardiovasculares aqui da Universidade Federal de São Paulo, onde 99% da população que nós atendíamos nesse ambulatório de maneira gratuita, no ambulatório do SUS, eram pacientes idosos. E aí me chamou muita atenção isso daí, porque no início eu comecei a assistir as consultas, comecei a observar os casos antes de realmente ter alguma conduta nutricional, né?
E aí eu começava a entender, escutar um pouquinho sobre o metabolismo daquela pessoa e na minha cabeça eu pensava, cara, a nutrição esportiva pode melhorar isso daí. Existem suplementos que podem melhorar isso daí. E aí eu comecei a estudar mais aprofundado os efeitos terapêuticos de alguns suplementos esportivos, de suplementos que são muitas vezes colocados apenas na questão de melhora de performance, mas que também poderiam ter ações terapêuticas para aqueles pacientes. Tanto é que o meu trabalho de conclusão de estágio nessa oportunidade, ele foi sobre efeitos terapêuticos da suplementação de creatina. Olha só que curioso, né? Um suplemento muito utilizado, arrisco falar que é um dos suplementos mais utilizados dentro da área esportiva, mas também tem ações terapêuticas muito importantes. Eu comecei a investigar, estudar, aprender mais sobre esses efeitos terapêuticos que os suplementos esportivos podem oferecer. E aí comecei a ver e observar que a ciência envolvendo esses efeitos na saúde em resposta aos suplementos esportivos estão crescendo cada vez mais. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês o quanto isso vem crescendo. E hoje, de fato, nós temos ciência suficiente que evidenciam o uso dos suplementos além do âmbito esportivo. Então, essa é uma frase que eu falo, que eu gosto muito de falar, que hoje nós temos embasamento científico suficiente para mostrar os efeitos dos suplementos além do âmbito esportivo. E toda vez que eu falo de suplemento, toda vez que eu dou uma aula, uma palestra, alguma coisa de suplemento, eu gosto muito de ressaltar, isso não é um artigo científico, isso é uma reportagem de um jornal eletrônico, onde ele mostra o crescimento do mercado de suplementos. Por que eu gosto de abrir com isso daí? Por dois motivos. Suplemento está cada vez mais presente na vida da população e, consequentemente, na vida do nutricionista, Quem nunca recebeu um paciente que já chegou no consultório falando, olha, Nutri, eu quero tomar tal suplemento, eu vi na internet que tal suplemento funciona e eu quero isso. Então ele já chega no consultório esperando ser prescrito algum suplemento, E muitas vezes existe até uma brincadeira que eu falo muito que se o nutricionista não prescreve suplemento, ele dá conta de atingir as necessidades nutricionais do paciente na alimentação, esse paciente ele não volta, ele fala, aquele nutricionista não sabe de nada não me prescreveu um suplemento. Isso é resposta do crescimento do mercado de suplementos nutricionais, Então a gente vê tanto os mercados crescendo em lojas, seja física, a cada esquina abrindo uma loja de suplemento esportivo, mas também as empresas investindo cada vez mais nos produtos. Então, cada dia também tem um lançamento novo de algum produto. E o que eu vejo hoje dentro do mercado de suplemento é que tem se dado uma atenção cada vez mais aos suplementos que são considerados menos efetivos. Eu não gosto de usar a palavra que não funciona, porque se até placebo funciona, então tudo funciona dependendo do contexto, obviamente. Então eu não gosto de usar a palavra que não funciona, eu prefiro usar a palavra, o termo menos efetivo. E em conjunto a isso a gente vê também uma pouca, não é nenhuma redução, mas uma pouca valorização dos suplementos que são de fato mais efetivos, tanto para a performance esportiva, quanto também para os efeitos terapêuticos, que é o tema da live de hoje. Então, esse é um dos motivos do porquê eu gosto de falar de suplementos esportivos. Outro motivo por que falar de suplemento, mas agora respondendo uma pergunta mais aprofundada, mais associada ao tema da live, que é por que falar dos efeitos terapêuticos dos suplementos, Por quê? Justamente é o contrário dessa frase aí. Quem nunca ouviu, mas suplemento é só para atleta. Não. Olha só, eu trouxe essa ilustração aqui para mostrar o outro lado da moeda e esse slide, ele contribui muito para aquela frase que eu falei no início da live, que hoje nós temos evidência científica suficiente para mostrar os efeitos terapêuticos dos suplementos. Isso, aí um pouco mais abaixo, são dois
posicionamentos da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. Esses dois posicionamentos, eles têm uma coisa em comum. O tema central é suplementação de creatina. Porém, o primeiro posicionamento foi publicado em 2007. O segundo posicionamento, que está um pouco mais abaixo, foi publicado 10 anos depois, em 2017. Olha só a diferença na última palavra de cada posicionamento. Enquanto lá em 2007 o posicionamento da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva colocava suplementação de creatina e exercício, olha só como mudou o título para o posicionamento com o mesmo tema, só que numa diferente linguagem. Eficácia e segurança da suplementação de creatina no exercício, no esporte e na medicina e na saúde. Então, nesse posicionamento, passaram-se 10 anos e esses autores, eles viram o quanto a ciência, investigando efeitos terapêuticos de suplementos, aqui no caso a creatina, vem crescendo cada vez mais. Então, existe o outro lado da moeda que vai além do âmbito esportivo. E vamos começar a falar justamente por ela. A creatina é um dos suplementos que mais crescem os estudos investigando seus efeitos terapêuticos. Eu costumo brincar que, de tanto ter sido já estudado a suplementação de creatina no esporte, na minha opinião, creatina e cafeína são os dois suplementos mais estudados em relação ao esporte, praticamente já respondeu todas as dúvidas da ciência. Então, começou-se a investigar um pouco mais a fundo nos últimos anos os efeitos terapêuticos da suplementação de creatina. Eu não vou me aprofundar tanto na suplementação de creatina porque eu já fiz uma live com slides aqui, foi a primeira live com slides aqui no Instagram do Science Play, que foi sobre suplementação de creatina no esporte e na saúde. Então tá gravado lá no YouTube. Quem tiver curiosidade de entender, de saber um pouco mais sobre a suplementação de creatina no esporte e na saúde, recomendo a live que está lá no nosso canal do Science Play no YouTube. Mas voltando aqui sobre os efeitos terapêuticos da suplementação de creatina, até fiz um vídeo recentemente sobre especificadamente isso daí, que é, olha só, uma revisão sistemática sobre o impacto da suplementação de creatina no controle glicêmico. Poxa, olha que legal os efeitos da suplementação de creatina, aumentando o conteúdo de GLUT4 dentro das células musculares e aumentando a fosforilação de AMPK também dentro dessas células. O que isso em conjunto vai fazer? Vai facilitar, vai otimizar a translocação do GLUT4 que está dentro da nossa célula para a membrana. E o que o GLUT4 faz? Abre a porta do músculo esquelético e faz a captação da glicose que está presente na corrente sanguínea para dentro do músculo, reduzindo essa concentração de glicose na corrente sanguínea, onde é muito comum vermos concentração elevada de glicose na corrente sanguínea, diabéticos tipo 2, onde justamente tem uma deficiência nessa translocação do GLUT4. Então, olha só como a creatina ela pode ser importante numa finalidade terapêutica de um diabético tipo 2, por exemplo. Recentes estudos também vêm investigando, olha só na imagem aqui abaixo, não tem tanta evidência científica quanto ao diabetes tipo 2, mas recentes estudos têm investigando a hipótese da suplementação de creatina aumentar a secreção de insulina pelo tecido pancreático, pelas células beta-pancreáticas e exercer também uma ação terapêutica em diabéticos tipo 1. Novamente, não tem tanta evidência científica quanto os efeitos no diabéticos tipo 2, mas é uma hipótese que vem ganhando cada vez mais a literatura científica. E justamente investigando isso daí, os efeitos terapêuticos da suplementação de creatina no controle do metabolismo da glicose,
esse foi um estudo realizado aqui na Universidade de São Paulo, justamente com população, homens e mulheres que tinham diabetes e eram sedentários por mais de um ano. O que eles viram? Após 12 semanas de suplementação com 5 gramas de creatina e em conjunto ao exercício físico, o grupo suplementado com creatina reduziu a hemoglobina glicada de 7,4% para 6,4%, enquanto o grupo placebo, que suplementou placebo e fez só o exercício físico, não teve diferença nesse período de 12 semanas. Só que, além de reduzir a hemoglobina glicada, como foi visto nesse estudo, esse mesmo estudo mostrou que o grupo suplementado com creatina tinha melhores respostas ao teste oral de tolerância à glicose até 2 horas após essa ingestão de carboidrato. Então, respondia melhor a esse metabolismo da glicose até 2 horas após a ingestão de carboidrato, mostrando sim que a suplementação de creatina exerce um efeito muito interessante dentro do metabolismo da glicose. Só que, além do metabolismo da glicose, olha só que interessante esse estudo de 1996. Eu gosto de brincar que, enquanto eu estava nascendo, esses autores estavam publicando esses estudos mostrando que a suplementação de creatina diminuiu colesterol total e triglicérides em comparação ao grupo placebo. Só que a gente tem outros estudos posterior a isso, começou a investigar também os efeitos da suplementação de creatina sobre a saúde cardiovascular, e é visto que além da redução de triglicéridos e colesterol total, é observado também uma redução do VLDL e um aumento da fração HDL, quando tem a associação da suplementação de creatina com o exercício físico. Então, recentemente, eu até orientei um trabalho de conclusão de estágio lá naquele mesmo ambulatório, que a gente vai publicar na revista da SOCESP, que é a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, onde a gente discute todos os efeitos da suplementação de creatina na saúde cardiovascular. Então tem sim, e vem crescendo cada vez mais, essas investigações da suplementação de creatina reduzindo os parâmetros de doenças cardiovasculares. E aí, quem nunca ouviu falar, nunca ouviu algum jornal, isso aconteceu por volta de 2014, 2015, enquanto eu ainda era estudante, começou-se a ter um boom muito grande de que suplementação de creatina causava câncer. Esse boom aconteceu principalmente por conta de que um subproduto do metabolismo da creatina tinha moléculas parecidas com aquelas aminas que proveniente do queimado da carne, proveniente daquelas reações não enzimáticas, que sim, essas aminas podem ser consideradas um fator agravante para a incidência de câncer. Olha só, nós fizemos um estudo lá na Universidade de São Paulo e foi visto que suplementação de creatina não aumenta esse conteúdo de amina, então não está associada ao câncer. E um outro estudo publicado no final do ano passado, bem recente, investigou o possível efeito da suplementação de creatina no combate ao câncer. Olha só que legal, eu separei 5 pontos para a gente entender os estudos o que esse estudo investigou. Então ele pegou células T e essas células T, elas desempenham um papel fundamental na resposta imunológica contra o câncer. E um dos fatores que aumentam a atividade dessas células T, essas células de defesa, é o fornecimento adequado de ATP, fornecimento adequado de energia. Eles infiltraram tumor nessas células T e viram que ocorreu um aumento da expressão do transportador de creatina nessas células que foram infiltradas por um tumor. O que acontece? Relembrando o mecanismo de ação de creatina, principal mecanismo de ação, ressíntese de ATP, maior fornecimento de ATP, fornecimento de energia. Logo, fornecer energia mais rápida é justamente
o que as células de combate ao câncer precisam numa defesa a um tumor. Então, esses autores eles sugerem que as células que estão combatendo um tumor possuem uma alta demanda energética, uma alta demanda de ATP. E com isso, a suplementação de creatina, através do seu mecanismo de ação de aumentar essa ressíntese de ATP, poderia ser uma estratégia para suprir essa demanda. É óbvio que é um estudo inicial, é um estudo com uma hipótese que ainda precisa ser mais investigada profundamente, mas que sem dúvida nenhuma contribui para o tema da live de hoje, que é os efeitos terapêuticos de suplementos esportivos, os efeitos desses suplementos além do âmbito esportivo. Então, outras ações terapêuticas para a gente concluir a suplementação de creatina: reduz, protege e também reduz sinais e sintomas de doenças neurodegenerativas, como por exemplo Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, enfim, diversas doenças neurodegenerativas podem ser combatidas com a suplementação de creatina, principalmente os efeitos colaterais dessas doenças, que são distrofias musculares. Então, suplementar creatina pode ser aí uma estratégia interessante para combater essas distrofias musculares causadas pelas doenças neurodegenerativas. Alguns erros inatos de metabolismo. Existe um erro inato do metabolismo que chama síndrome da deficiência cerebral de creatina, que está associada à perda de questão cognitiva, enfim, pode ser combatida também com doses elevadas da suplementação de creatina. A melhora da cognição, da melhora da memória, por exemplo, também tem sido evidenciada em resposta à suplementação de creatina, e também tem cada vez mais sendo investigado os efeitos protetores no cérebro da suplementação de creatina. Então, por exemplo, num acidente de carro, onde tem alguma lesão cerebral, pode otimizar esse processo de recuperação, aumentando o conteúdo de creatina no tecido cerebral. Então, tudo isso eu falei na primeira live, que é Saiba Tudo sobre Creatina no Esporte e na Saúde, que está lá no YouTube do Science Play. Quando terminar aqui, quem não conferiu ainda, pode ir lá, que tem um conteúdo bem legal. Dando continuidade aos suplementos que são amplamente impostos dentro do âmbito esportivo, mas que também têm ações terapêuticas, agora eu gostaria de destacar com vocês o nitrato. Então, o mecanismo de ação do nitrato, ele funciona da seguinte maneira. Quando nós ingerimos via oral o nitrato, muitas vezes é muito comum falar dentro do âmbito esportivo o suco de beterraba como uma fonte interessante de nitrato. Esse nitrato ele é reduzido em nitrito. Quando a gente aumenta a nossa biodisponibilidade de nitrito, esse nitrito vai ser um fator conhecido como precursor para a síntese de óxido nítrico. E aí, óxido nítrico, com certeza, muitos de vocês já ouviram falar, Alguns anos atrás, dentro da nutrição esportiva, era muito comercializado suplementos na qual tinham efeitos vasodilatadores justamente por conta do aumento do óxido nítrico. Mas eu falo aqui para vocês que não existe nenhum suplemento com capacidade maior de aumentar, de produzir óxido nítrico do que o nitrato. Então, o nitrato é o melhor suplemento para essa síntese de óxido nítrico. Quando a gente aumenta óxido nítrico, nós temos alguns efeitos fisiológicos no organismo, como, por exemplo, a própria vasodilatação, angiogênese, que é o aumento do número de vasos, melhora a respiração e biogênese mitocondrial, melhora a captação de glicose pelo tecido muscular e também melhora a liberação de cálcio pelo retículo endoplasmático. Por conta de tudo isso daqui, a suplementação de nitrato ela é muito conhecida pelos seus efeitos ergogênicos, porque tudo isso daqui vai estar associado a uma melhor performance esportiva, principalmente exercícios de longa duração. Mas, ainda por conta desses mecanismos, existem muitos estudos que associam a suplementação de nitrato a melhora de algumas alterações fisiológicas.
principalmente algumas doenças cardiovasculares. Então olha só que imagem legal, mostrando que a suplementação de nitrato, ela tem um efeito protetor, como por exemplo, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral. Nós temos também um efeito positivo da suplementação de nitrato, melhorando toda a questão vascular, melhorando o fluxo sanguíneo, diminuindo a agregação plaquetária e, por exemplo, o risco de aterosclerose e, como eu comentei anteriormente, melhorando aí também a eficiência, biogênese e atividade mitocondrial, o que sem dúvida nenhuma é uma ação muito interessante, a partir do momento que a gente até costuma brincar que a mitocôndria é o nosso tesouro do organismo, né? Porque com a mitocôndria funcionando bem, a gente tem uma capacidade antioxidante bem feita pelo nosso organismo, né? Nós temos aí o combate às espécies reativas de oxigênio sendo bem feita pelo nosso organismo. Então, tudo isso também pode ser realizado a partir da suplementação de nitrato com finalidades terapêuticas. Só que eu gosto muito de destacar também, como nutricionista, né? Eu sempre prezo muito pela alimentação, os efeitos terapêuticos de uma alimentação rica em nitrato. Então olha só que legal esse estudo, onde mostrou que 7 dias com uma alimentação rica em nitrato em mulheres reduziu a pressão arterial sistólica comparado a uma dieta controle, comparado a uma dieta com baixo conteúdo de nitrato, né? Então, quais são os alimentos fontes de nitrato que a gente pode incluir na nossa prescrição nutricional e obter os efeitos positivos disso daí dentro de um cenário terapêutico, principalmente pensando em saúde cardiovascular? Vegetais folhosos verdes, então espinafre, almeirão, própria alface, os vegetais mais couve, os vegetais mais verde escuro são ricos em nitratos. Salsão e alho poró também são alimentos ricos em nitratos. Como oleaginosa, o avelã ele tem um certo destaque pelo seu conteúdo de nitrato. A romã, que é uma fruta também que é altamente presente a quantidade de nitrato, e óbvio, a beterraba aí com certo destaque em relação ao seu conteúdo de nitrato, né? A beterraba é a queridinha, tanto que eu comentei que muitas pessoas utilizam do suco de beterraba para obter os efeitos positivos do nitrato. E aí, ainda falando sobre saúde cardiovascular, existe um outro suplemento que ele não tem tantos estudos colocando ele como, por exemplo, nível A de evidência científica para o esporte. Vem crescendo cada vez mais isso daí, mas ainda não podemos considerar a citrulina como nível A de evidência científica, mas que tem alguns estudos muito interessantes mostrando a sua aplicabilidade no âmbito terapêutico. Então, um dos exemplos desse estudo é essa revisão sistemática e meta-análise que, para quem não conhece, é o padrão ouro para se evidenciar algum efeito na literatura científica, né? Então ele pega ali uma série de estudos, por exemplo, investigando o efeito da citrulina na pressão sanguínea, e ele faz o resultado, soma o resultado de todos esses estudos e dá um resultado final, um resultado estatístico final, mostrando se existe interferência da suplementação na possível questão que está sendo investigada. Então, nesse caso aqui, é a suplementação de L-citrulina no controle da pressão arterial. E, após fazer o compilado dos resultados de diversos estudos, foi visto que a suplementação de L-citrulina exerce uma função muito interessante, ligeira, mais interessante, na redução da pressão arterial. E aí, tem um outro estudo, esse um pouco mais recente, que traz essa imagem um pouco confusa, né? Mas é uma imagem que engloba todos os mecanismos de ação que vêm sendo estudados a respeito da suplementação de L-citrulina. Então,
É possível observar, tá aqui embaixo, mas depois uma surpresa para quem ficar até o final, são esses artigos que eu vou mandar para vocês. Vocês vão poder observar que aqui embaixo mostra que em resposta a todos esses efeitos da suplementação de L-citrulina, tanto no fígado, músculo, saúde vascular, diminui risco de aterosclerose, infarto agudo do miocárdio, reduz inflamação, melhora a resistência à insulina e, consequentemente, reduz o risco de diabetes tipo 2. Então, vem crescendo bastante a investigação dos efeitos terapêuticos da suplementação de citrulina. E aí muitas pessoas falam, mas eu não preciso da suplementação de citrulina, basta eu consumir melancia. Faz sentido a partir do que a melancia é o principal alimento fonte de L-citrulina. Porém, nesse estudo ele faz um comparativo. Para consumir aproximadamente 6 gramas de citrulina, a gente precisaria de 10 quilos de melancia. O que eu acho, que é um pouco inviável para a maioria da população, consumir 10 quilos de melancia por dia, Então, de fato, a suplementação de L-citrulina vem trazendo resultados positivos e isso não exclui a importância e um destaque legal da melancia, como, por exemplo, um estudo publicado no ano passado, bem recente, mostrando que 2 xícaras de melancia por dia, que tem aí aproximadamente 92 calorias durante 4 semanas, olha só o que gerou como resultado em pessoas com obesidade e sobrepeso. Melhorou, aumentou a saciedade, diminuiu estresse oxidativo, olha o quanto é importante isso aí se a gente pensa no indivíduo obeso, que é um indivíduo altamente inflamado, e reduziu pressão sanguínea. Então, invistam sim na melancia, porque é um alimento onde contém uma série de compostos bioativos, além da L-citrulina, uma série de vitaminas, minerais e compostos bioativos que exercem funções importantes, principalmente quando a gente pensa em saúde vascular. E uma dica, se você quer obter mais L-citrulina dentro da melancia, consuma aquela parte branquinha. Quanto mais próximo da casca, maior é a quantidade de L-citrulina na melancia. Beleza? Então, vamos dar continuidade para os próximos suplementos da aula. Então, outro suplemento aí um tanto quanto polêmico é o ômega 3. Eu não vou entrar aqui nos méritos de que a suplementação de ômega 3 protege ou não para eventos cardiovasculares, porque essa é uma discussão muito grande. Existem estudos gigantescos e publicados nas revistas de maiores impactos mostrando que tem efeito protetor, e do mesmo jeito existem estudos gigantescos nas mesmas revistas mostrando que não tem efeito protetor. Então, sem dúvida, é uma polêmica muito grande. Mas, do ômega 3, o que eu gostaria de destacar aqui é o seu efeito no combate à inflamação. Então, essa é uma imagem muito legal, onde mostra o efeito da suplementação de ômega 3 dentro da mitocôndria. Então, lembram que eu falei que a mitocôndria é o nosso tesouro e quanto melhor ela funcionar, melhor o nosso organismo vai funcionar? Olha só o ômega 3 diminuindo o acúmulo das espécies reativas de oxigênio dentro da mitocôndria e diminuindo também a secreção de citocinas pró-inflamatórias. Então, beleza, ômega 3 exerce uma ação importante na mitocôndria. Agora, uma outra ação do ômega 3 dentro de uma outra organela que é pouco falada, mas é extremamente importante, é a redução do estresse dentro do retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático é a organela responsável pela contração muscular. Logo, se a gente tem um retículo endoplasmático com estresse crônico, a nossa contração muscular ela vai estar sendo inibida, ela vai estar tendo suas ações reduzidas. Então, o ômega 3, além de ter uma ação mitocondrial, também exerce uma ação no citoplasma,
com essa redução do estresse do retículo endoplasmático, beleza? Eram essas duas coisas que são novas na literatura científica que eu quis mostrar para vocês a respeito da suplementação do ômega 3. Além disso, existem estudos mostrando a suplementação de ômega 3 melhorando questões cognitivas, melhorando permeabilidade à membrana, melhorando diversas questões. E também tem estudos mostrando a suplementação de ômega 3 sob síntese proteica muscular. Guardem essa informação que no penúltimo slide da live de hoje nós vamos falar sobre essa questão do ômega 3 e síntese proteica muscular. Bom, e aí entra onde um artigo, para quem é do grupo do Science Play, eu já mandei esse artigo no início da semana, né? Então tem esses benefícios de estar no grupo de aluno do Science Play. Eu mandei esse artigo já em PDF, que foi um artigo que foi publicado há 5 dias atrás, no dia 10 de julho de 2020, no qual ele coloca suplementos esportivos para o combate às doenças associadas ao envelhecimento, né? Principalmente a sarcopenia. E aí ele coloca 5 suplementos que poderiam ter efeito sobre esse combate a essas doenças, a sarcopenia principalmente, que é a suplementação de leucina, vitamina D, ômega 3, creatina e as estratégias anti-inflamatórias, seja por suplementos de vitaminas e minerais, principalmente a vitamina C e a vitamina E, mas também com alguns medicamentos que existem ali, aquele processo de inibição na COX e diminuindo aí esse quadro inflamatório. Vamos falar um pouquinho mais sobre esses 5 suplementos que esse artigo extremamente recente trouxe. Bom, creatina, vou ser bem breve. Creatina para a sarcopenia funciona desde que seja associado ao exercício físico. Então, esse é um dos melhores estudos que tem para evidenciar isso daí, mostrando que creatina com exercício físico aumentou massa muscular em indivíduos idosos. Além disso, aumentou força muscular, aumentou células satélites em indivíduos idosos e suplementação de creatina também aumenta a secreção de IGF-1 quando está associado ao exercício físico. Então, IGF-1, um hormônio anabólico que está associado a essa redução do quadro de resistência anabólica que acomete principalmente em idosos. Então, creatina, dentro daquela lista de suplementos, é um dos suplementos que eu mais gosto e, de fato, levanta a bandeira de que tem ação positiva na sarcopenia, no processo de envelhecimento. Dando continuidade àqueles suplementos, vamos falar sobre a leucina. Leucina é um aminoácido, muitas vezes chamado por alguns autores como aminoácido anabólico, por conta do seu papel na sinalização da mTOR. A leucina é capaz de sinalizar mTOR, que consequentemente vai aumentar a minha síntese proteica muscular. Só que vale muito a pena ressaltar que síntese proteica muscular é diferente de hipertrofia muscular. Síntese proteica muscular é uma coisa aguda, hipertrofia muscular é um processo crônico em decorrência de diversos momentos de síntese proteica muscular. E outra coisa que vale destacar é que hipertrofia muscular, o processo de construção muscular, não é feito com apenas um aminoácido. A gente precisa de, no mínimo, 20 aminoácidos para formar uma proteína, beleza? E muitos desses aminoácidos, eles são essenciais. O que significa isso? Que eu preciso obter através da dieta para eu construir músculo, que não basta apenas eu consumir um aminoácido, que isso não vai ser capaz de formar músculo esquelético. E aí eu trago um estudo que comprova isso daí. É um estudo recente também, feito por pesquisadores daqui do Brasil, onde suplementaram leucina durante 8 semanas em conjunto ao exercício físico, a um programa de exercício físico. E foi visto que leucina aumentou massa muscular após as 8 semanas, tanto quanto o grupo placebo. Ou seja,
foi um efeito do treinamento e não do suplemento em si. Novamente mostrando que leucina sozinho não aumenta massa muscular. E aí vocês podem estar se perguntando sobre os aminoácidos essenciais e síntese proteica. Eu também tenho uma live com slides aqui que eu falo disso daí, sobre maximizando a massa muscular e falo um pouquinho sobre a diferença dos aminoácidos essenciais para uma refeição completa. Existem alguns estudos, como por exemplo esse daí, que é a potencial aplicação dos aminoácidos essenciais no tratamento da sarcopenia. Mas, de fato, os estudos que comparam a suplementação de aminoácidos essenciais com proteínas completas mostram que os melhores resultados são vistos a partir de uma proteína completa do que em comparação ao aminoácido essencial. De fato, comparar os aminoácidos essenciais com a leucina ou com os aminoácidos de cadeia ramificada, os aminoácidos essenciais vão ter resultados extremamente positivos. Mas, comparando esses mesmos aminoácidos essenciais com proteínas completas, aí, sem dúvida nenhuma, a proteína completa deve ser a primeira escolha, exceto em outros contextos, no qual a suplementação de aminoácidos essenciais pode ser bem-vinda. Como, por exemplo, existem pessoas na qual não toleram bem uma proteína do soro do leite, por exemplo, ou uma proteína da carne, como suplementação. Tem desconfortos gastrointestinais em resposta a isso. Com isso, aí sim eu posso colocar uma suplementação de aminoácidos. Então, o nutricionista tem a sua caixa de ferramentas ali. Nutrição é individualidade. Levantar a bandeira, por isso que eu falo que não gosto de falar que uma coisa não presta. Não, dependendo do contexto, isso pode sim ser útil. Então, dependendo do contexto, a utilização de aminoácidos essenciais pode ser bem-vinda. Agora, para pessoas que toleram bem uma proteína completa, sem dúvida nenhuma, isso tem resultados melhores do que aminoácidos essenciais. Beleza? E aí, falamos de leucina, falamos sobre a suplementação de creatina e agora vamos falar sobre vitamina D. Vitamina D tem um grande destaque dentre as outras vitaminas, né? Alguns autores até chamam de que deveriam ser chamadas de hormônio e não como vitamina por conta dos efeitos endócrinos que a vitamina D tem dentro do nosso organismo. E um desses efeitos é sobre o nosso tecido muscular, sobre a nossa massa muscular. Por quê? Em outros tecidos, mas também dentro do tecido muscular, nós temos esse VDR, né? Tá errado aí, que é o receptor de vitamina D. Esse receptor de vitamina D, ele está em diversos tecidos e no músculo esquelético, ele tem uma ação muito interessante que, após esse receptor de vitamina D, ele ser ligado com a vitamina D, ele tem diversas funções, como por exemplo, aumento de células satélites, questões gênicas, então ele aumenta, ele tem ações lá no núcleo da nossa célula, interferindo no processo de síntese proteica muscular. Então, vitamina D, ele tem uma ação muscular muito interessante e esse é um estudo que eu também vou colocar de presente aqui no final da live de hoje, que associa muito bem essa vitamina D com a função muscular. Então, tem estudos mostrando que a fragilidade muscular, por exemplo, no caso de uma sarcopenia em idosos, muitas vezes é causada por uma deficiência de vitamina D. Então, cada vez mais a vitamina D tem sido associada a essa função muscular. E aí, o que eles citam nesses estudos, né? Que manter níveis sanguíneos, concentrações sanguíneas de vitamina D em níveis adequados, você previne, você mantém as suas funções musculares também adequado no que diz respeito à associação com a vitamina D. E aí, esses autores, eles colocam que para o indivíduo adulto, manter ali as concentrações de vitamina D na corrente sanguínea acima de 40 nanomol por litro é um resultado interessante, enquanto para idosos esse padrão ele aumenta. Então é interessante manter acima de 50 nanomol por litro. Agora, nutricionistas, estudantes de nutrição, atenção no que eu vou falar, porque pode ser uma novidade para muitos de vocês.
mês passado, tem menos de um mês, foi publicado uma nova legislação na qual permite nutricionistas prescrever até 4.000 UI por dia de vitamina D. Enquanto isso era limitado em 2.000 UIs por dia, agora a nutricionista pode prescrever até 4.000 UI por dia. Isso, foi uma resposta de diversos estudos que mostram justamente isso daí. O quanto manter os níveis adequados de vitamina D na concentração sanguínea é importante não só para o músculo, mas para o funcionamento do organismo como um todo. Então, tá liberado prescrever até 4.000 UIs por dia para você tentar chegar nesses valores de vitamina D que estão aqui no slide. E aí vale ressaltar, a maioria, cerca de 65% da população brasileira, sofre de insuficiência ou deficiência de vitamina D na corrente sanguínea. Então, vamos utilizar a vitamina D sim como um importante parâmetro para nossas funções metabólicas, beleza? E aí, para finalizar os suplementos, ômega 3 e saúde muscular. Então nós vimos que o ômega 3 tem ação mitocondrial, ação no retículo endoplasmático, mas de algum tempo para cá foi se comentado muito sobre os efeitos do ômega 3 na síntese proteica muscular, principalmente porque o ômega 3 poderia aumentar aquela permeabilidade à membrana, a membrana fosfolipídica, que é composto por gorduras, então é composto também por ômega 3. E aí começou a investigar se, melhorando essa saúde da membrana fosfolipídica, eu melhoraria a minha síntese proteica muscular. Esse é um estudo também extremamente recente, onde mostra que indivíduos adultos saudáveis, suplementação de ômega 3 em conjunto a uma dieta hiperproteica não tem efeito sobre síntese proteica muscular. Agora, olha só aqui no meio, em pessoas que têm alguma distrofia muscular ou indivíduos idosos, pessoas que estão no processo de envelhecimento. A suplementação de ômega 3 aumenta a síntese proteica muscular quando ela é colocada em conjunto à suplementação de proteína do que quando tem apenas a suplementação de proteína. Então, para indivíduos idosos, para indivíduos que têm alguma distrofia muscular, alguma perda de massa muscular acentuada, por exemplo, a suplementação de ômega 3 pode sim ser muito interessante. E aí, o que os estudos atuais mostram é sempre essa combinação de EPA e DHA tendo os melhores resultados positivos, beleza? Bom, para finalizar, eu sempre gosto de trazer a literatura científica, mas também com a aplicação prática. Então, como aplicar todos esses suplementos que nós conversamos aqui? Então, essa é a hora da foto, é a hora do print, é um guia prático de como prescrever esses suplementos que nós conversamos aqui durante esses últimos 40 minutos, Então, creatina, 3 a 5 gramas por dia, todos os dias, de maneira cronicamente. O nitrato, ele pode ser consumido aí com aproximadamente 300 ml de suco de beterraba, mas também investir numa dieta rica em nitratos pode trazer efeitos positivos. A citrulina, os melhores resultados são vistos com 6 a 8 gramas por dia, mas também invistam na melancia, que é um alimento rico em citrulina e em outros compostos bioativos que também exercem funções interessantes. O ômega 3, 5 gramas por dia, sendo 3 gramas de EPA e 2 gramas de DHA, é onde a gente consegue observar os melhores resultados, principalmente falando sobre síntese proteica muscular. As proteínas completas, quando é animal, 0,4 gramas por quilograma de peso por refeição, e proteínas vegetais, 0,5 gramas por quilograma de peso por refeição, tendo no mínimo 4 a 5 refeições ao dia ricas em proteínas. E os aminoácidos essenciais, quando decidirem utilizar aproximadamente 10 gramas por refeição, mas prestar atenção em que nesses 10 gramas de aminoácidos essenciais
ter no mínimo 2,5 a 3 gramas de leucina dentro desses aminoácidos essenciais. E a vitamina D, para a gente manter e muitas vezes aumentar a concentração de vitamina D nos nossos pacientes, de 800 a 4.000 unidades internacionais por dia. E vale o reforço, nutrição é individualidade. Isso não é receita de bolo, isso é apenas uma aplicação prática do que pode ser visto, mas, claro, cada caso é um caso. Então, cada pessoa é uma pessoa, cada paciente é um paciente, então é sempre muito individual. E aí é o que eu falo, o nutricionista tem a sua caixa de ferramentas que cada caso ele vai decidir qual ferramenta utilizar e qual vai ser mais efetiva para aquele caso, beleza? Bom, era isso por hoje. Foi isso que eu separei para falar com vocês. Deixo aqui meu muito obrigado para quem acompanhou até o final. Tem presente exclusivo para vocês que acompanharam até o final. Só ir lá quando terminar a live no link da bio do Instagram do Science Play, que tem o link com quase todos os artigos que eu usei aqui na live de hoje. Então, para quem se interessou pelo assunto, para quem quiser entender mais do quanto esse mundo dos suplementos esportivos também exercem ações terapêuticas, os artigos estão lá no link da bio do Science Play, gratuito para vocês. Para quem é assinante Science Play, eu já mandei no início da semana algum dos artigos. A gente tem os grupos no WhatsApp onde eu sempre mando artigo, a gente sempre discute essas coisas. Se tiver alguma dúvida ou se precisar de alguma coisa, só fala lá no grupo que a gente está à disposição. A gente bate um papo depois daqui. E aí eu tenho aqui para a próxima live, para o nosso encontro semanal, na próxima quarta-feira, horário tradicional às 8h15, né? 2 temas. Tudo sobre suplementação de nitrato ou estratégias nutricionais para recuperação muscular. Então foram 2 temas que vocês pediram bastante. Chegou muita mensagem no direct do Science Play, no meu direct, pedindo para falar disso daí. E aí fica a escolha de vocês. Eu vou abrir aqui os comentários para quem tiver alguma dúvida e para vocês também votarem se vocês preferem o tema 1 ou o tema 2 para a live da próxima semana. Então, tá aberto aqui os comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser votar no tema da próxima semana vai ser muito bem-vindo. E o que vocês escolherem, semana que vem eu vou trazer para nossa live com slides, né? Essa live que eu tento trazer sempre o que há de evidência na literatura científica, mas também sempre com uma aplicação prática disso daí. Beleza? Bom, tá bem acirrado. 2 por enquanto tá ganhando. Recuperação muscular. Legal. Ó, aqui no chat a Tamara perguntou qual suplementação pode ajudar em espinhas. Tamara, isso é uma coisa muito legal. Existe uma aplicação do colágeno para pessoas que sofrem muito de acne. Por quê? Muitas dessas pessoas que sofrem com acne pode ser uma pouca aceitação do organismo, né? Pela proteína do soro do leite, por exemplo. Então, muitas vezes trocar essa proteína do soro do leite pelo colágeno resulta em uma melhora do quadro de acne, né? Então é muito interessante atentar essa questão, essa proteína na dieta e escolher qual tipo de proteína você está sendo usado. É claro que as acnes também podem surgir de intolerâncias alimentares, né? Então, tem muitas pessoas que têm intolerâncias principalmente a oleaginosas. Então, às vezes, a própria questão de amendoim, as castanhas, as nuts, elas têm muitas vezes uma intolerância por parte das pessoas e que isso resulta no aumento do quadro de acne, né? Então, qual colágeno usar? O tipo 2, ele tem estudos mais positivos sobre isso daí. Deixa eu ir pegando as dúvidas aqui.
Coenzima Q10 dá energia para a mitocôndria? Tem alguns estudos mostrando que sim, que a suplementação de coenzima Q10 ela tem uma associação positiva com biogênese mitocondrial, o que pode ser muito interessante. Glutamina pode ser usada em exercício de longa duração, tipo bike. Olha, Rose, a glutamina não vai melhorar a performance esportiva de uma maneira direta. O que a glutamina ela vai fazer? Existe uma permeabilidade intestinal gigantesca em exercício de longa duração. Então a glutamina ela pode ser utilizada para evitar esses quadros de leaky gut, inflamação intestinal que acontece durante o exercício físico. Tem alguns estudos mostrando que doses mais elevadas de creatina, então glutamina, aproximadamente 20 gramas de glutamina no dia da prova, está associada a essa melhora do quadro intestinal, beleza? Ela não vai ter essa associação direta com a melhora do rendimento esportivo, mas obviamente que melhorando a nossa questão gastrointestinal durante o exercício físico, a gente melhora de uma maneira indireta o rendimento esportivo, né? Deixa eu abaixar aqui para ver as... Disbiose, cara, o melhor suplemento é reeducação alimentar. É muito comum suplementar probiótico para o quadro de disbiose, mas os probióticos eles só vão ser efetivos se tiver uma alimentação balanceada. Por quê? Não adianta probióticos, se a gente parar para pensar, são micro-organismos vivos. Nossa microbiota intestinal é composta por micro-organismos vivos. Não adianta nada nós colocarmos mais micro-organismos vivos disso daí, que são os probióticos, e colocar e dar substratos negativos para ele, substratos ruins para ele, que é uma alimentação desbalanceada, né? Então, quando a gente colocar esses micro-organismos vivos, eles vão ser interessantes a partir de um momento que tem o substrato proveniente de uma alimentação rica em fibras, ricas em frutas, legumes e verduras, por exemplo. Mas vai ter o Microbiota Club, que é um evento da BF Eventos, e vai ser tudo sobre microbiota intestinal. Vai acontecer em agosto, tá na pré-venda, tem temas muito legais. O Bruno Zilbert, que é um cara que fala muito bem disso aí, eu aprendo muito com ele, ele vai falar justamente sobre a prescrição de probióticos. Então, quem ainda não conferiu, dá uma olhada lá no site microbiota.club, que é bem interessante, esse evento tá bem legal. E é tudo voltado à microbiota. Exato, a glutamina ela atua nisso daí, reduzindo os desconfortos gastrointestinais, estão muito presentes, principalmente em atletas de endurance. Então, é a principal queixa dos atletas de endurance, são esses desconfortos gastrointestinais. Então, a glutamina ela pode ajudar sim nessa redução das dores, tá? Pessoal, tem 40 segundos restante aqui, só para a gente bater o martelo. Eu vi aqui que estratégias nutricionais para recuperação muscular, ela foi mais votada. Então é o tema da nossa próxima semana. Conto com todos vocês aqui para semana que vem batermos um papo. Tem muita coisa legal aqui sobre nutrição 24 horas. Eu vou mostrar para vocês que a recuperação muscular ela é muito mais do que o período pós-treino, beleza? Então, para encerrar, muito obrigado. Todos os artigos estão aqui no link da bio. Conheçam o Science Play e nos vemos semana que vem, beleza? Muito obrigado e até a próxima.